Olá, bem-vindo então ao nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre empatia e principalmente sobre aquilo que ela pode ajudar a gente na nossa capacidade de reconhecer diferenças, né? A empatia é muito diferente da capacidade de se colocar no lugar do outro, não é assim, eu levo a minha alma para a mente do outro para saber exatamente como eu, no lugar dele, sentiria as coisas. Isso é uma operação relativamente simples e que dá margem a muitos erros, porque o outro não sou eu, o outro tem uma história de vida diferente, tem vivências diferentes, então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente mais erra do que a gente acerta. A empatia é diferente. Eu tentar entrar dentro da mente do outro com a cabeça mais vazia e desprovida de informação possível, para tentar sentir como é que funciona efetivamente o psiquismo daquela pessoa, e não reproduzir lá dentro o meu jeito de funcionar. Isso é muito pouco adequado para entender as diferenças e para entender a outra pessoa, porque se a gente entra com a cabeça da gente no outro, a gente levando a cabeça da gente não vai ver diferenças, vai ver, e aonde aquilo não combinar, a gente vai sentir uma certa revolta, uma certa irritação. A capacidade de ver diferenças pressupõe tentar entrar no outro isento, se possível, despojado de todas as ideias e de todos os tipos de preconceito também. Então, por exemplo, quando um indivíduo que é mais generoso tenta entender como é que funciona a mente de uma pessoa mais egoísta, ela sempre pensa na culpa que o tipo vai sentir quando se arrepender de ter feito alguma maldade, etc. Isso, por exemplo, é um erro grande, porque o egoísta não tem culpa. Então, o generoso demora e tem dificuldade de aceitar a ausência de sentimento de culpa no tipo mais generoso. E com isso, ele acaba cometendo muitos equívocos, porque ele não entende exatamente como é que funciona a mente da outra pessoa. Tem uma mente muito prática, muito objetiva, e diga-se de passagem, a recíproca não é verdadeira, ou seja, o tipo egoísta sabe muito bem que o generoso sente culpa, e sabe até o que significa culpa na cabeça do egoísta, do generoso. Então, o que ele faz, em geral, é acusar o generoso de egoísmo, por exemplo, sempre que ele é contrariado. Então o egoísta usa a palavra egoísmo, ou você está sendo um egoísta, com muito mais frequência do que o generoso. E o generoso, quando ouve essa palavra, se sente muito ofendido e com frequência vai lá e faz a vontade do egoísta, ou seja, acaba sendo meio trouxa na mão do egoísta, que talvez perceba melhor a diferença, apesar de não ser empático, mas é um observador mais agudo e mais atento do que o generoso, às vezes, quando ele projeta ele mesmo na mente da outra pessoa. Essas diferenças também, essa questão da empatia, é muito importante para a gente entender as diferenças entre masculino e feminino, né? Os homens, por exemplo, têm um desejo visual que não é de intensidade igual àquilo que existe nas mulheres. As mulheres nem sei se têm esse desejo, ou só umas poucas têm. Esse desejo visual faz com que eles sejam muito olhadores, e as mulheres ficam às vezes incomodadas com isso, achando que eles estão sempre querendo ciscar, ou estão sempre, homens não prestam, estão sempre atrás de outras mulheres, etc., quando na realidade o estímulo visual é provocado por outras mulheres, que elas sim, elas, como até aquela que costuma criticar o seu parceiro por estar olhando demais, também gostam de provocar e de se exibir, porque as mulheres têm essa característica, elas se excitam ao se perceber interessantes, atraentes e eventualmente desejadas. Os homens também se incomodam quando as mulheres são olhadas ou se vestem de uma maneira mais extravagante, porque eles acham que com isso elas estão querendo alguma coisa a mais do que simplesmente provocar o interesse ou o desejo de outros homens, o que não é, em geral, verdade. Elas querem só provocar o desejo, porque isso aqui faz bem para a vaidade delas, mas não obrigatoriamente que elas querem ter qualquer tipo de intimidade. Os homens, por outro lado, quando eles cobiçam outras mulheres, se puderem ter essa intimidade, fazem com mais facilidade do que as mulheres. Mas também, a maior parte das vezes, só querem olhar ou ficar meio encantados com aquilo ali. E as mulheres se revoltam, e os homens se revoltam uns com os outros, porque não entendem a existência da diferença. A diferença, na verdade, é uma diferença na biologia. E não há nenhum crime, portanto, em a gente ser desta ou daquela maneira. E simplesmente tem que entender que as mulheres gostam de provocar e os homens acabam sensibilizados e olhando para as mulheres provocadoras, que, obviamente,
se provocam justamente para despertar o olhar dos homens. Então, ninguém está errado, e esse é o jogo, vamos dizer assim, da vaidade humana em relação a esse aspecto. Uma outra característica que também torna a sexualidade diferente entre homem e mulher é a ausência de período refratário na mulher e o fato de que os homens são mais, vamos dizer assim, grosseiros ou agressivos ou mais diretos na própria relação sexual, sendo que as mulheres são mais, talvez, mais românticas, gostam mais de preliminares e são mais tácteis e gostam de estímulos preliminares mais compridos antes de haver a penetração e mesmo, às vezes, até dispensando a penetração, o que dificilmente os homens fazem. Isso acaba gerando vários equívocos. Um deles, por exemplo, é a coisa das relações matinais, onde muitos homens acordam, né, excitados, e porque estão excitados, eles vão para cima das mulheres, que nesse horário da manhã raramente acham qualquer graça da intimidade sexual, e, além disso, essas rapidinhas, como os homens costumam falar, também são totalmente desinteressantes para elas, porque não tem as preliminares, não tem o clima de excitação que deriva dos estímulos tácteis. Então, acaba se transformando numa coisa mecânica, antiquada até, um pouco grosseira e própria da mente masculina, que não tem absoluto respeito, nesse caso, pelas características femininas, que são muito mais tácteis, muito mais de preliminares, muito mais de um clima, de criação de clima, do que simplesmente de atacar a mulher como se fosse uma presa mamífera. Né? É evidente também que os homens, mesmo quando a relação é toda agradável, gratificante, etc., por força da existência desse período refratário, depois que eles têm o prazer, depois que eles ejaculam, eles querem descansar, eles querem dormir. E não raramente, quando é à noite, adormecem mesmo. As mulheres às vezes ficam muito ofendidas com isso, erradamente também, porque esse relaxamento é próprio deles e não é comum nelas, ou seja, as mulheres depois do orgasmo não ficam tão relaxadas, porque sobra uma excitação residual. A fisiologia feminina, nesse aspecto, é diferente. Toda vez que existem diferenças, existem problemas de entendimento, e esse entendimento tem que prevalecer justamente através da empatia, ou seja, a capacidade de ver como é que funciona o outro, que ele não é obrigatoriamente igual ao jeito de funcionar da gente. Isso vale para tudo, vale para diferenças de opinião legítimas, por exemplo, acerca da educação de filhos, e de tantos outros assuntos. O fato verdadeiro é que a gente tem que imaginar que um outro cérebro inteligente, querido, que a gente admira o jeito de operar e de funcionar, às vezes conclui de uma maneira diferente da gente. E essa diferença na conclusão não é obrigatoriamente sinônimo de ofensa pessoal, nem sinal de coisa alguma. Apenas significa que cada cabeça é realmente uma sentença, e não se sentir ofendido com isso pressupõe entender como opera a outra cabeça, e principalmente que duas pessoas pensando com honestidade e com rigor podem chegar a conclusões diferentes. Esta é uma das questões fundamentais do convívio, e a arte de conviver com docilidade e com serenidade e com respeito, e não com grosseria ou com brigas, certamente pressupõe a existência de empatia, ou seja, essa capacidade da gente olhar o outro com isenção e tentar entender como ele funciona, e não tentar impor o nosso modo de ser a eles. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no canal nosso do YouTube. Se você gosta, inscreva-se para receber sempre as novidades, e até a próxima vez.